A vida é feita de escolhas, de equilíbrio, de sabedoria. Pastoral X. Fantástico X Pastoral, sobre priorizar o reino dos céus. Quando a gente abre Lucas 17, se a pessoa ignora a Bíblia original Codex, ela terá grandes problemas. Ela vai passar décadas, se não a vida toda, enganada. Porque tem um momento ali, se você descontextualizar sem saber os originais, que Jesus diz assim: o meu reino é invisível. O meu reino já chegou e já está dentro de vocês. E é baseado nisso que tem grupos e igrejas, pasmem vocês, que pregam o preterismo, que Jesus já voltou e que ele é interno dentro do coração. Imagina Maria do Carmo internada no reino de Deus. O Áquio quebrando a perna, todo ferrado no reino de Deus. Vocês aí cheios de problemas na vida, no reino de Deus. É esse que é o reino de Deus? Não, sem nexo nenhum. Que pobreza de reino, hein? Não, o que Jesus estava dizendo, para entender a hermenêutica, tem que saber o quê? Primária. Destinatário. Então, as palavras de Deus são essencialmente, substancialmente para nós. E não diretamente para nós. Elas podem ser aproveitadas para nós. Porque nós também somos humanos. E também fomos religiosos, como os fariseus e saduceus. Mas as palavras de Deus, em carne, Jesus, não são para o Adrian, não são para o Altair, não são para o Ocimar, não são para a Alexandra. Embora se chame Bíblia, compilação de palavras de Deus. Mas a palavra de Deus não é para você. A palavra de Deus é uma verbalização transcrita de Jesus para alguém. Jesus falou para alguém. Então, o destino, como sempre, é o coração daqueles religiosos que zombavam de Jesus dizendo que reino. Para a política ele não quer entrar, mesmo tendo voto, mesmo tendo apoio e apelo popular. Ele fica aí nessa pregação rural, nas montanhas, vales, grutas e mares da vida. Esse Jesus forasteiro, viajante, cheio de pó nas sandálias. Nos palácios ele não quer entrar, está sempre no pátio. Então zombavam de Jesus com um ministério que não tinha templo. Um ministério que não tinha escola rabínica. Um ministério que não tinha construção física. Cadê o teu prédio? Ô, Raboni, cadê teu prédio? Porque todo mestre naquela época tinha uma sinagoga. Eram 400 sinagogas, lembra? Só em Jerusalém, aproximadamente. Sim. Mestre Jairo, a minha sinagoga fica ali, ó, do lado da rua direita. Como é que se chama? Sinagoga dos Justos. E a sinagoga de Jesus é qual? Cadê o prédio? Ah, ele empresta o cenáculo para fazer reuniões. Mas cadê o prédio dele? Ele nem tem autorização do sistema para entrar na escola rabínica onde foi formado e ensinar. Tampouco no templo. E ainda é inimigo do sumo sacerdote em suas palavras, em seus ensinos. Contrapõe. Como alguém assim pode dizer o reino está aqui? O reino chegou, eu vim trazer o reino. Porque lembrem-se, 72 discípulos iam de cidade em cidade dizendo: o reino chegou, o rei está aqui. O reino chegou, o rei está aqui. Cadê o rei? É esse aí. Cadê o reino? Tanto é que quando Jesus morre, qual é a sátira que fazem?
O que é que colocam na cabeça dele? Rei dos judeus. O rei dos judeus. Não, o que colocam na cabeça dele? Coroa de espinho. Coroa de espinhos. O que é uma coroa de espinhos? Se não é uma sátira, como diz assim, ô homem dos abrolhos, ô homem dos vales, das montanhas, vive no topo das montanhas, perto dos salgueiros, perto dos espinheiros. Vamos fazer, porque coroa de ouro não é. Que rei é esse que não tem uma coroa de ouro? Todo mundo chama ele de rei, todo mundo diz que ele tem um reino, mas não tem uma coroa. Vamos dar para ele a coroa que ele merece, a coroa que caracteriza quem ele era. Coroa de espinhos. Podia ser uma coroa de flores, podia ser uma coroa de figueira, uma coroa de figos, qualquer coisa que fosse sátira. Então, respondendo esses religiosos, Jesus disse: o reino é invisível, já está dentro de vocês consciencialmente. Não é que ele é só invisível e já se cumpriu imaterialmente. Não é que ele não se manifestará visivelmente no tempo certo e poderosamente. É que, para calar a boca dos religiosos, ele disse: é invisível e já está dentro de vocês. É como nós fazemos. Quando chegam aqui para nós e dizem: cadê a ceia de vocês? A gente responde o quê? Quando perguntam onde está o vosso batismo, a gente responde o quê? Não é verdade? É. Então todas as coisas, como está em todo o livro de Virrim aos Hebreus, são agora imateriais do novo sacerdócio. Por que eu começo aqui? Para a gente entender o que é imatéria. Então essa pastoral é do equilíbrio entre matéria e imatéria. Lá no livro da sabedoria, Provérbios 30, do 7 ao 9, está escrito, na linguagem original X: eu desejo ao Criador duas coisas. Antes de morrer, isso é, durante minha vida, crivo dual. Primeiro, não quero ser rico, senão cairei na mentira e errarei contigo. Na tua Bíblia está dizendo assim, que as duas coisas são mentira e rico ou pobre. Na verdade, a mentira está interligada. Qual é a mentira? A mentira não é mentir. A mentira é viver uma vida de mentira. A palavra mentira vem de mente. É a mente para o lado errado. É a mente do lado sextra. É a mente que opera para o mal. É a mente que trabalha na ilusão. A riqueza, o professor Paulo falando em 1 Timóteo 6, nos produz armadilha, porque ela nos ilude. E, você vê, quando eu falei isso daqui, o pessoal que é dos partidos de esquerda, centro-esquerda, poder vermelho, disseram aleluia. Agora, esse próximo parágrafo, o pessoal que é da direita vai dizer aleluia. E o pessoal da esquerda vai dizer fora, desinscrito. Também não quero ser pobre, senão cairei na mentira e pecarei contra ti. Supra-tesoura, supra-dualidade. Nem preto, nem branco. Cinza. Nem vermelho, nem azul. Roxo. Verde. Você sabe que depois do roxo, o supra-sumos é a prata e o dourado. Por quê? Que é a supra-ônix. Se eu tiver na riqueza, o que vai acontecer? Ter, ser e poder, eu terei além do necessário, do sustento, e eu poderei dizer que não preciso de ti. Mas se eu ficar pobre, precisarei tanto de ti, que meu amor por ti será falso e interesseiro. Como é a letra da nova música que eu fiz? Eu não trabalho pelo paraíso, eu existo e insisto, isso me basta. Pam, pam, pam.
Vê se essa expressão não é verdadeira. Se eu for rico, pecarei. Se eu for pobre, pecarei. Façam silêncio e prestem toda a atenção para evoluir. O que é que aconteceu com a Europa, o Canadá, a Austrália e os Estados Unidos? Viraram O as Japão. costas. Viraram as costas para Deus. Sim ou não? Sim. Por quê? Ficaram ricos. Cadê o cristianismo das cruzadas? Cadê o cristianismo medieval? Cadê os compiladores da Bíblia? Cadê as praças das igrejas? Igrejas vendidas se tornaram museus, discotecas, bibliotecas. A moda agora é cientologia, agnosticismo ou ateísmo. Consequência desse texto. Sim ou não? Esse texto está certo ou não está? Ele está provado em milênios. Perfeito. Na época desse texto não tinha prova. Hoje nós temos prova milenar. E não precisa ir no Canadá, não. Olha a tua cidade. Quanto mais rico for o bairro, menos igrejas. Verdade. Quanto mais pobre for o bairro, Mais igreja. mais igrejas. Agora olhe para os países de segundo e terceiro mundo, a África, o Brasil, o México, a Argentina. Mas se eu ficar pobre, precisarei tanto de ti. Só que meu amor será falso e interesseiro. Eu vou para a igreja porque eu preciso. Mestre, eu preciso. Isso sem falar dos pobres que roubam ou deixam de pagar, envergonhando o nome do Criador. O texto fala isso ainda. Ai. Rico rouba, pobre rouba. E esse texto específico fala de uma possibilidade no meio da pobreza. E é o que acontece. Aonde a gente mais vê crime. Crime, estou falando de crime. Tem crime na riqueza? Tem crime na riqueza. Mas onde está a maior estatística criminal? Na pobreza. 50 mil assassinatos no Brasil por ano. Aonde? 40 mil desses são na pobreza. É verdade, isso aí. 40 mil desses são na pobreza. Não são? São. Gente, é estatística. Ah, eu moro aqui, está cheio de gente boa. Pelo amor de Deus, não distorce minhas palavras. Estou falando de estatística, estou falando de uma coisa macro. Entenda o todo. Dualidade de Atos. Vocês sabiam que a Bíblia é toda dividida em capítulos e completamente errado, né? Sim. Por exemplo, Atos 4 e 5 não podia ser dividido. Você quer ver? Existe uma dualidade ali. Ananias versus Barnabé. O texto começa com um delta para cima. Delta para cima. Vou pegar minha ampulhetinha aqui. O texto começa com delta para cima. O que é que diz? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Errado. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma. O que é meu é teu, é nosso. Isso foi aquele momento de transição marcante do encarne do Espírito Santo, Santo perfeito, né? Que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Existia, continuava tendo a casa da mãe de Marcos. Ela não deixou a casa dela para os outros, para todos, não. Mas a casa dela tinha como prioridade a espiritualidade. Reuniões aconteciam lá. Hoje o que é que acontece com vocês? A maior parte de vocês, até por segurança, em partes eu concordo, em partes não consegue mais colocar ninguém no vosso carro, na vossa casa. A maior parte das pessoas do X não tem coragem de abrir sua casa para fazer uma escola. Vocês não têm discernimento? Vocês não são sábios? Sábios não devem discernir?
Vocês não sabem coibir o mal? Discerne o mal. Quem é do mal, tira. Vocês não sabem ver intenções? Por que vocês temem? Ananias não era do mal? Safira não era do mal? E não foi dado discernimento? Sim. Ah, mas eles morreram. Não precisa morrer. É só ter o discernimento. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, trazendo o dinheiro da venda aos pés dos apóstolos. Tem gente que acha que eles colocavam o dinheiro literalmente nos pés dos apóstolos. Gente, é só uma expressão. Aos pés significa na responsabilidade. Que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, porque significa homem corajoso. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Na verdade, nos originais não fala campo, fala muitas propriedades. Esse campo envolve muitos terrenos. Ele vendeu praticamente tudo. E o resto, ele dedicou a sua própria vida, tempo, missão, até morrer pela verdade. Isso sim é priorizar a espiritualidade. O capítulo 5 é continuação do 4. Não deveria ter sido subdividido. Eu revelei isso na Bíblia Original Codex, é só você ler lá, na página 494, tanto na Codex Digital como na impressa. Eu disse, não deveria ter sido subdividido. Por que não deveria? Porque já em seguida começa assim, um homem chamado Ananias e Safira. Ananias e sua esposa Safira também vendeu uma. Você está prestando atenção ou não? Também. Só o fato de falar também é porque não deveria ser capítulo 5. É o mesmo texto. É o mesmo texto. Por que foram lá e separaram? Porque é interessante para eles fazerem o capítulo do Ananias e Safira, né? É o capítulo mais usado para colocar medo e terror nas pessoas para pedir dízimo e oferta. Destacar, né? Mas tem uma verdade ali. Que não é dízimo, que não é oferta, mas é uma verdade. Uma grande verdade. Então, ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés. Quer dizer, eu não vou compartilhar tudo, né, desse valor. Ele mentiu o valor. Ele mentiu não para Pedro, não para os pobres. Ele mentiu para o todo. O problema é errar com o todo. Como eu falei no encontro de Curitiba, Altair, eu perdoo, mas o contrato não. É o que vocês vão aprender na série Anjo da Morte. A gente perdoa, mas o contrato não. Por isso que a palavra de Deus está acima de Deus. Por causa do bigode. God. Deus não pode perdoar. Porque você assinou e concordou com o contrato. Vocês não acham que antes de matar 3 milhões de hebreus em várias pragas, para eles próprios, primeiro dos egípcios, depois dos próprios hebreus, o Criador não tinha misericórdia? Dentro dele não havia a vontade de perdoar? Sim. Certeza. Mas e por que não podia? Justiça. Por causa da sua palavra. Deus é amor, é ou não é? É. Mas a sua palavra é justa. Antes de ser bom, ele é justo. Porque a sua palavra é justa. Então, ele mentiu o valor para o todo. Perguntou Pedro, para ver a intenção, Ananias, como você permitiu que o ego enchesse teu coração ao ponto de você mentir a Deus e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ele não pertencia a você e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Esse homens é o todo. Quando é que a gente mente a Deus? Quando mente ao todo. O pior pecado que pode acontecer é alguém errar com o todo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Um grande temor apoderou-se de todos. Isso fez bem àquela igreja que eclodia. Revelare.
Todos que o Criador fez a cal, chamado, desde Gênesis, era da consciência patriarcal, tribal, legal mosaica, poética, profética, até a era neotestamentária. Todos eram já empregados. O Criador nunca chamou desempregado. O Criador nunca chamou alguém do nada e fez tudo. Esse é um grande engano das igrejas. A professora Gilsara é um tal de achar que vem lá do nada e Deus faz ele ser tudo. Está cheio de igreja pentecostal que é assim. Deus te tira do nada e te faz tudo. Nunca foi verdade isso. Tira. O Criador não interfere. Essa verdade dolorida vocês já sabem. Ele trabalha com o que você tem. Farinha na panela, óleo na lamparina, dinheiro na bolsa, são expressões. Não é sempre assim? Ele trabalha com o que você tem. Eu tenho pãezinhos, eu tenho peixinhos, eu tenho um pouco de farinha, eu tenho um pouco de óleo, eu tenho dinheiro na bolsa. A vocação que já é desempenhada. Qual é a frase máxima de Jesus? A tua fé te salvou. É o que você tem. Ele não colocou fé em você. Senhor, me dá fé. Não existe isso. Me ajuda a crer em ti. Tem gente que ora assim, é um absurdo. Como? A tua fé te salvou. É o que você já tem. Deus trabalha com aquilo que você já tem. Escreve aí. Deus trabalha com aquilo que você já tem. Nunca na história Deus deu para você alguma coisa. A palavra dom significa presente. É a única coisa que nasce conosco. Mas é uma responsabilidade imensa. Cada dom é uma responsabilidade. Nunca chamou desocupados e ociosos, nem oportunistas. Então vamos lá, nessa pastoral importante. Escute com atenção. É libertador, dói, mas corrige para sempre. Como podes dizer que prioriza o reino imaterial, a espiritualidade, se você não tem matéria? Quando eu traduzi Eclesiastes original, Provérbios, naquela época, 2019, eu me lembro que eu dizia: seja ambicioso por paz, seja o mais ambicioso por sabedoria. Essa é a única ambição, não é isso? Deus perguntou a Salomão: sabedoria ou dinheiro? Se ele respondesse dinheiro, ele não teria sabedoria. Como ele respondeu sabedoria, a sabedoria ensina a vencer. Como eu posso dizer que sou sábio, que entendi o moça de engenharia social, como tudo funciona, e não consigo um emprego? Eu sei tudo como funcionam todos os departamentos da Terra. Se você sabe, você tem que saber como funcionam os patrões, as empresas, o abrir e fechar de empresas, a contratação, os salários, quais empresas realmente estão crescendo, quais empresas realmente têm um programa de valorização. Podes dizer que prioriza aquele que tem matéria para secundarizar. Eu posso dizer que priorizo o reino de Deus acima de todas as coisas se eu tenho as coisas. Forte isso aí.
Todas essas coisas, não. Essas coisas, quais são as coisas do contexto de Matitiahu 6? Comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir, matéria. Coisas. Materiais perecíveis desse reino transitório do R6. Essas coisas eu tenho. E eu secundarizo, então priorizo a espiritualidade. Como é que eu vou dizer que priorizo a espiritualidade se eu não tenho as coisas? Profundo. E uma máxima que vocês amam, e eu também, que encaixa em cubo perfeitamente. Aquilo que não me custa, não me vale. É fácil dizer, eu priorizo a espiritualidade, como os missionários da Assembleia de Deus, todo respeito, conheci missionários de verdade, que fazem segundo sua verdade relativa, mas a maioria que eu conheci são pessoas que vivem só nas custas dos outros. Ao contrário completo do que Paulo ensinou em 2 Coríntios 11. Porque em 2 Coríntios 11 ele disse assim, vocês são como Satanás, que se aproveitam. E no comecinho do texto ele diz, eu nunca me aproveitei de ninguém. E foi uma resposta da primeira carta, 1 Coríntios 9. Quando ele disse que era lícito receber ajudas. Aqueles que viviam disso, naquele tempo, de uma missão, que precisava divulgar ao mundo. E mesmo assim ele disse, mesmo tendo esse direito, eu faço de tudo para não ser um oportunista. Alguém que se encosta nos outros. O que é que eu vi a minha vida toda? Nas igrejas pentecostais, principalmente. É difícil isso na Batista, na Presbiteriana, na Metodista. É mais nas pentecostais, que não aprenderam certo. O que é que a gente vê sempre lá? Você não sentiu por acaso de me dar esse relógio? É assim mesmo, professor. Você não sentiu no coração de me dar essa jaqueta de couro? Não sentiu no coração de me dar esse carro? É prática, é praxe pentecostal. Vamos ao contexto original da passagem de Mateus 6. Portanto, não se preocupem. Nossa ocupação não pode ser com ansiedade material. Porque quem tem ansiedade por coisas materiais é porque está priorizando o reino material. E aí vai sofrer do quê? De ansiedade. Quem é que sofre de ansiedade? Pessoas materialistas. Quem é que sofre de depressão? Pessoas materialistas. Que foi que o professor Akel colocou lá no Instagram? Quem leu? No meu Instagram, escrevi assim: quando você vive de ilusão, querendo ser, ter e poder, o que não é, a frustração te joga para o que chamam de depressão. Tenha fé e realize sua própria oração, mas saiba sua realidade. Sempre evolua e seja cada dia melhor, atualizando sua versão. Mas mantenha seu alvo real, sem ilusões do ego. Entenderam? Não é assim? É assim mesmo. Nossa ocupação tem que ser espiritual. Mente. Mind. O que vamos comer, beber, vestir. Todos se preocupam com isso. Todos correm atrás disso. E o Criador sabe que vocês precisam disso. Agora, busquem em primeiro lugar priorização. Reino de Deus e sua justiça. Isso é espiritualidade. E todas essas coisas materiais, comer, beber, vestir, dormir, serão acrescentadas. Portanto, não se ocupem com o amanhã material, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Isto é, todo dia tem mal, todo dia tem crivo, todo dia tem luta dual. Mas é mais do que isso. Lá vem a chave hermenêutica. Para quem esse texto é? Para os judeus que trabalham. Não é para mim. Não é para ti.
Esse texto tem destino. Esse texto são os 72 discípulos que estavam sendo comissionados para o grande envio, o grande ide. Eles estavam trabalhando materialmente, todos empregados, 72 empregados. Ali tinha juiz, rei. Você duvida? Tinha até rei entre os 72 discípulos. Quem lembra da Bíblia original Códex? Eu lembro. Isso aí. 72 empregados que Deus chamou para agora ficarem sem salário. Qual era a maior preocupação? Gente, Mateus 6 é o primeiro ensino de Jesus? É o ensino do meio ou é o ensino do fim? Respondam alto. Mateus 6 é o primeiro ensino, o ensino do meio ou o ensino do fim? Primeiro. É o primeiro ensino dele, professor Altair. O primeiro ensino. Por quê? Qual era a primeira preocupação daqueles 72 discípulos que estavam empregados e foram chamados para ficar desempregados? Ou seja, para que o emprego deles fosse enviar, ir na grande comissão. De 2 em 2, cidade a cidade, aldeia a aldeia. Qual era a grande preocupação deles, senhores? Salário. É óbvio, quem vai me sustentar? E mais, quem vai sustentar minha mulher e meus filhos? Então, essa palavra de Jesus é o seguinte: fiquem tranquilos, esse é um chamamento especial, é um tempo único. Isso aqui é eu quero uma vez na Bíblia. Quem lembra? É uma vez só na Bíblia. Você lembra? Não sei se vocês lembram desse tempo, vocês não são desse tempo, a maioria não era, só alguns. Eu sou. O tempo que eu falava assim, eu quero uma igreja e uma vez só na Bíblia. Quem lembra? Eu lembro. Eu não sou desse tempo, mas eu vi muitos vídeos de você dizendo isso. Eu não sou desse tempo. O Bruno, Samuel Santos. O que eu ensino? Uma vez só na Bíblia. Era uma vez. O que é isso? É a única vez que 72 foram comissionados para ficar sem salário. E agora? Então Jesus está dando uma mensagem de calma para eles. Ei, fica tranquilo, que o Criador sabe disso. Quando chamou vocês para ficar desempregados, ele já sabia, mas vai dar tudo certo. Quando vocês forem de cidade em cidade, adivinha? As pessoas vão se compadecer, sempre vai ter 30% que vai ouvir, que vai hospedar, que vai ajudar. De cada 10, 7 não te recebe, mas 3 sempre vai te receber para te ajudar. Professor? Entende isso? Vocês conseguem entender isso? Fala. Sim. Rápido. É por isso que Jesus disse que eles também não deveriam levar bolsa, né? Que só deveriam... Que eles seriam dignos do sustento deles naquele serviço. O problema é que as pessoas não entendem. Mesmo essa semana eu bati cabeça com uma pessoa que ela ficava dizendo, mas isso, aquilo. Aí eu dizia, não, isso daqui é naquele contexto, não é para você. Era para aquele povo, era para aquela circunstância, não é para hoje. Só que o povo quer pegar as coisas daquele tempo e aplicar para hoje. Exato. Sempre o maior erro da exegese é qual? Destinatário. Vocês aprenderam muito bem isso em Bíblia original, quase não aprenderam? Sim. É o destinatário. Veja, quando eu entendo o texto, que é o começo do Evangelho, que Jesus acabou de chamar eles, aí tudo fica lúcido para mim, não fica? Não fica claro agora? Eu já entendi, isso aqui não é mais uma interpretação, isso aqui é a interpretação original. Eles estavam começando e preocupados. E Jesus disse, fica tranquilo, fiquem tranquilos. Mas é um chamamento especial, senhores, num tempo especial. Aí os pentecostais, como diz o Josimar, né, Josimar? Querem viver disso. E no X tem pessoas que querem viver disso. Eu bem gostaria de ter milhões para fazer um hotel com 777 apartamentos e colocar cada um dos melhores. Mas foi para isso que fomos chamados? Não. Não foi. Se eu fizesse isso, eu estaria cometendo um erro. Porque essa inércia
que acontece com vocês? Por que vocês estão nessa inércia? Eu não sei, tem pessoas que precisam se curar. Traumas, pais que educaram errado, ausência paterna, materna, mimos, privilégios, porque tem gente que não consegue sair do lugar. Não consegue entrar na roda. O capitalismo não é uma pirâmide de Maslow? Ou não é uma roda? Só que Paulo disse, ó, se não podem suportar o mundo, saiam do mundo. Cristo venceu, vocês também precisam vencer. Agora é a nossa vez de vencer o crivo. O reino 6 é matéria. 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. O reino 6 é carbono 12. O reino 6 é mamon, é talento, é dracma, é denário. O reino 6 é material. Ainda. Então, talvez alguém que está me ouvindo precise trabalhar isso internamente. Não adianta culpar o professor, culpar o ex, culpar a filosofia. O problema está em ti. Você precisa se curar, assumir essa responsabilidade de que você aprendeu errado. É difícil? É, mas tem que assumir. Tem que começar. A premissa da cura é aceitar que você aprendeu errado. Devoção exagerada na espiritualidade fará você perder casamento e por culpa sua. Eu sempre digo, casamento que acabou é porque nunca foi, mas nesse caso não. Não tem como um cônjuge suportar, o filho suportar, se não tem comida. Complicado. Tem como? Não. Aí isso já não é crivo mais, isso nem amor mais é, isso é o quê? Isso é loucura. Eu sou do tempo, a minha mãe lembra, minha mãe está aqui, deixa eu mostrar aqui. A mãe lembra muito bem a pastora Terezinha, que queria muito que o marido dela fosse para a igreja. Mas como é que o marido iria? Se ela estava na igreja de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, ele dizia, não tem uma esposa. Tem homens machistas que não ouvem suas esposas, que não querem aprender espiritualidade, sim, materialistas, sim, mas tem mulheres ou homens que só pensam na espiritualidade, aí dizem que priorizam, mas não tem nem matéria, quem não tem matéria não prioriza. Aquilo que não me custa não me vale, você não pode dizer eu priorizo, a tua vida é só espiritualidade. Um filósofo de rua, um morador de rua, ele diz, eu priorizo a espiritualidade, é claro, né? O que ele tem? É fácil, né? Eu quero ver que nem Barnabé. Deixar o que eu tenho com trabalho e esforço para trás, em nome de uma verdade maior. Hã? Já pensou? Deixar a oportunidade que eu tenho de ganhar dinheiro com todos os talentos que eu tenho por uma oportunidade maior. Uma oportunidade celestial, suprema. Aí sim é cristão original. É diferente. Conselho. Não se derretem bens. Patrimônio consolidado mantém, distribui no excesso, mas mantém o equilíbrio. Eu falei em Curitiba. O pobre tem que lutar para ir para a classe média. Classe média, chegou na classe média alta, já está na hora do excesso, já está na hora de distribuir. Chegou na riqueza, distribui. Por isso Jesus falou ao homem rico, o jovem rico foi triste para casa. Rejeitou a verdade original. Mas não se derrete bens. Tem pessoas que vendem carro, casa, imóveis, móveis, sei lá o quê, para se sustentar daquilo. Está numa fase difícil, o que ele faz? Ele vai lá e começa a derreter o que construiu. Tanto sacrifício. Mas não é só vender um carro para pagar uma dívida e ter honra. Não. É vender o carro e aí ele diz assim, o carro custa 30. Opa, posso ficar 30 meses, 15 meses dormindo. Eu estou conhecendo um monte de gente que está fazendo isso. Tá certo? Não, eu via essa prática no meio pentecostal. Tá errado. Você não pode derreter o que você adquiriu. O que você adquiriu, você tem que manter no equilíbrio.
E se tem acima, sobeja, excesso, aí distribui. Distribui para quem realmente está crescendo. Pessoas que produzem. Para quem eu distribuo? Olha para Deus. Professor, eu sou rico. Para quem eu distribuo? Olha para Deus. Para quem que Deus distribui? Vocês querem resposta? Vocês vão ter já. Para quem que Deus distribui? Vou provar o equilíbrio entre matéria e matéria. Vamos lá? Olha para quem que Deus distribui. O grande chamado de Moisés. Ele estava desempregado? Não. É o maior chamamento do Velho Testamento. 4.000 anos. 1.500 anos antes de Cristo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto. É pouca coisa? Gente, é muita coisa. O que Moisés fazia? Levava o rebanho para o lado ocidental do deserto. Chegou ao monte de Deus, a Horebe. Foi aí que Moisés viu uma maravilha, uma sarça pegando fogo ufológica. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Mas quem é Moisés? Alguém que veio do nada e Deus fez misticamente tudo, é isso? Não. Não. Ele já tinha farinha, ele já tinha óleo, ele já tinha fé, ele já tinha pãozinho, peixinho no cesto dele. Quer ver? Proposta de emprego, missão de Deus. A cauda imatéria veio na cauda matéria. Antes disso, mestre místico do Egito, arquiteto do faraó, mestre político. Quem era ele? Gigante. Sabe que o chamado de Deus para Moisés tem duas fases, 40 anos e 80 anos de idade. Na verdade, a vida dele é dividida em 3 fases, 40, 80 e 120, né? O 40 é um chamamento de alguém que é simplesmente um arquiteto das obras faraônicas do Império Maior da Terra, Egito. Formado nas principais escolas do Egito. Depois, no segundo chamado, ele está pastoreando. Até quando ele está pobre, vamos dizer assim, longe do Império Egípcio, ele continua trabalhando. Escreva aí, 80 anos de trabalho. Você sabia disso? 80 anos de trabalho até Deus chamar ele. 80 anos de trabalho material. A vida de Moisés se resume em delta fase. 80 anos de matéria e 40 anos de matéria. 80 anos de matéria e 40 anos de imatéria. Sabia disso? Bonito. Davi, um jovem pastor desocupado, Não. perguntou Samuel a Jessé: tem mais filhos? Ainda falta o mais moço, que está apacentando o quê? Ovelhas. Menino, novinho, já dormindo e jogando videogame. É isso? Não. Apacentando ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, Deus não transformará misticamente ninguém do nada para o tudo. Eliseu, um lavrador. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª, olha quantos bois. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Vem, estou te chamando. Quando é que veio a Cal? Quem lembra da série Manifesto? Do Ben Stone, a pedra do bem. Quando é que o Ben Stone foi chamado? Quando ele estava trabalhando. Na verdade, ele estava desempregado, era um matemático, mas ele era formado. E conseguiu trabalhar onde? Até na NSA. Ele era tão inteligente e sábio que ele foi assessor da NSA. Foi ou não foi? Com certeza. Foi. Gente, pelo amor de Deus, gente. Olha o tamanho disso aí, gente.
É grande ou não é? Gigante. A cal da imatéria chegou para Elias, para Eliseu, através de Elias, quando ele estava na cal da matéria. Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Estava o quê? Malhando o trigo no lagar. E mais, ainda fazia a segurança desse alimento, para que os medianitas não roubassem, não queimassem. Então a manifestação angelical ufológica disse a Gideão: o Criador quer você, homem produtivo. Olha aí. Quem é que Deus escolhe? Produz. Quem é que Deus chama? Você sabe por quê? Agora o Criador em carne, Jesus. Jesus é ou não é o Yahshua? É. Ele é ou não é o Criador em carne? Sim, é. Vamos ver como ele chama? Pedro, André, Tiago, João, pescadores empregados, caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que faziam o quê? Lançavam as redes ao mar. Porque eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Imediatamente. O que é isso? Até Jesus, como Moisés está falando, trabalhava na carpintaria até receber a chamada imaterial. Na carpintaria do reino de baixo. Se você observar todas as parábolas, metáforas de Jesus, todas falam em salário, dinheiro, pagamento para pessoas que produzem. Todas. A soteriologia, doutrina da salvação, só existe para pessoas que produzem. Ele fala da zoologia, a ovelhinha. Ele vai lá para a agronomia. Depois ele muda dos frutos, ele vai lá para o setor empresarial, ele fala de empresários, de funcionários, de hora de trabalho. Seja lá qual for a metáfora de Jesus, no fim das contas, é matemática. Porque o reino 7 material é como o reino 6. É salário. Aliás, o que significa galardão? Significa salário. E Jesus entendia tanto de salário que ele muitas vezes falou sobre o sal, que é a origem da palavra salário. O sal tem que salgar para ter valor. Quer dizer, para ter valor, troca por dinheiro. Como é que eu troco um sal por dinheiro? Sal que salga. Não é um sal insípido, é um sal que salga. Vocês entenderam que eles estavam na cal material e quando viram Jesus os chamar, os farei pescadores de homens de almas, imediatamente o seguiram. Então, primeiro o reino de baixo, depois vem a cal do reino de cima. Aí sim eles podem dizer, priorizamos. Quem é que pode dizer, priorizo? Aquele que está malhando, lavrando, pescando, puxando, arando, varrendo, limpando, lavando, o que mais?
Tem que ter um verbo antes do verbo chegar, entendeu? O verbo não é a Sofia, não é a palavra, não é o Espírito. Isso aí. Tem que ter um verbo antes. Se você não tiver em ação, Deus não te chamará para os atos dos apóstolos. Se você não tiver em ação, Deus não te chamará para fazer a sua obra. Primeiro você tem que estar fazendo a sua obra. Opus humus para depois opus dei. Mateus concursado. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, cobrando impostos. E disse-lhe, segue-me. Onde ele estava? A coletoria. Cobrando Na impostos. cama dormindo. Jesus. Tudo bem, dona Bernadette? Seu filho Mateus está aí? Está dormindo. Mas é esse que eu quero. Porque o meu reino é o reino dos vagabundos. E assim? Não. Não. Ele está na rede, ó pai, ó. Ele se levantou e o seguiu. Da mesma forma, Lucas, um médico ocupado, o médico amado que não para. E o Paulo, o Shaul, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, estava em viagem para mais uma missão do meu trabalho. No caminho para Damasco, com meus funcionários, recebi a cal, Atos 9, ufológica, angelical, do Criador. Ele está contando isso lá em Atos 26, o que aconteceu em Atos 9. Ele estava indo para Damasco em trabalho. Estava trabalhando para a empresa errada, mas estava trabalhando. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Eles nunca conversaram. De repente ele recebe uma cal de um ser que ele não consegue discernir, ufológico, que diz, levanta-te, entra na cidade e lá vão te dizer o que fazer. Quer dizer, algo muito subjetivo. Que certeza o Criador onissapiens, sapientíssimo, tem de que Paulo faria o que ele pediu. Levantar, entrar e esperar. Para saber o que ele tem que fazer. Simples. Porque ele já fazia. Ele já era assim. Sabe qual é a certeza que Deus tinha que Paulo iria fazer? Porque ele já fazia. Você fará se hoje já faz. Se não faz, não fará. Quem sempre produziu no sistema, produzirá fora dele para a verdade e coerência suprema. E essa é uma frase antiga minha. Poderia falar de todos os profetas, de Apolo, de Silas, de Estevão, todos. Desde os profetas VT até esses DNT, nenhum era desocupado. Todos equilibravam matéria e matéria. Veja, outra visão importantíssima, sublime. Jesus tinha potencial para ser rei, mas era mestre, que trabalhava uma vez por semana, é isso? Uma vez por mês, é isso? Não. Todos os dias no pátio do templo. Sabia disso? Esses dias eu estava contando para o pessoal aqui da nave que eu quase não ia na igreja. Eu quase que não ia. A mãe sabe que eu ia de a pé. Dependendo da igreja, eu fui até aquela da Assembleia de Deus Santa Amaro, lá em cima, no topo.
Pensa nas subidas, nas montanhas que tinha que andar. Vocês foram comigo agora no aniversário lá. Aquelas subidas do Tingui, do Boa Vista, do Bairro Alto. Olha o nome do bairro. Bairro Alto. Eu quase não ia para a igreja. Viu, doutora Terezinha? Viu, Bruno? Yara? Eu quase não ia, Valda. Eu ia tanto que muitas vezes eu ia e não tinha culto. Estava todo perfumado, todo arrumado. Chegava lá. Você não ficou sabendo que o culto foi desmarcado? Eu, poxa. Eu ia até quando não tinha. Hoje as pessoas dizem, tem certeza que vai ter mesmo? Eu quero que confirme para mim, senão nem vou. Vamos lá. Isso mesmo. Que foi que Paulo disse em Gálatas 1? Eu era o mais dedicado de todos da minha idade. Por que então que Jesus chamou ele? Por que então que Jesus chamou ele? Quero melhor. Precisamos nem falar ali, o Kleber está falando de Noé. Imagina, você foi puxar essa Bíblia aí. E se não for, não precisa puxar a Bíblia, não. Puxa o Alcorão. Sai do Alcorão. Puxa a história. O que vocês aprenderam em Mossad? Quem são as pessoas que criaram grandes coisas? Grandes patentes. Quem é que está agora já pensando no que fazer com a IA do dia de amanhã? Adivinha? O que mais tem é gente já dominando a IA, fazendo cursos da IA, robótica, 5G. É gente aperfeiçoando o metaverso, cursos, se preparando e até criando patentes nessa área. Plantando. Não é? Professor, Aliás, o que significa a palavra maçonaria? Vocês viram na série Moça, eles criaram tudo que nós vestimos, comemos, andamos, usamos. O que significa? Construção. Produção. Fala, Rafael. opa, não, eu sei que tem a ver e não tem a ver com o que você está falando, mas essa questão da robótica e da IA, ela é tão importante para nós no dia de hoje que ela, inclusive, está sendo acrescentada nos currículos do ensino médio das escolas públicas do Estado, principalmente daqui do Estado de São Paulo. Então, aí entra o que o senhor falou, né? Alguém que realmente está focado no trabalho já está focado em utilizar desse conhecimento, inclusive nos dias de hoje, né? Para saber como utilizar isso a favor do todo, a favor do reino. Muito bem. Então, Jesus tinha potencial para ser rei, mas era mestre que trabalhava todos os dias no pátio do templo, Rafael. Isso diz muito. Em 42 meses, 1.260 dias, Jesus não faltou um dia no trabalho da missão. Mas ex não é fora do sistema e fora do sistema é vagabundo? Oh, meu Deus do céu. Tudo é sistema, meu amigo. Você acha que no reino a gente vai fazer o quê? Adivinha? No reino vamos fazer o quê mesmo? Deitar, rolar, cantar, é isso? Não. O que vamos fazer no reino mesmo? Trabalhar. Transformar o mundo todo. Reinar, a mais bela e linda política que vocês tanto reclamaram dos deputados, vereadores, senadores. Agora, fecha a boca, não reclama mais, porque você vai ter poder para transformar o mundo. Mas como é que Deus vai colocar pessoas para transformar o mundo no reino, se de repente essas pessoas não forem capazes? Moisés decepcionou? Não. Paulo decepcionou? Não. Por quê? Ninguém muda. Ninguém muda, só se revela. Ou seja, nós que produzimos hoje
produziremos na imatéria. Adivinha quem vai ser o áquio da imatéria? A mesma coisa que é na matéria. É isso aqui, ó. Por isso que Paulo diz que é um espelho. Por isso que lá em Evirrim aos Hebreus diz assim: as coisas terrestres são cópias das coisas celestes. Cópias. Não pensa que você vai chegar lá e vai ter outra coisa. É cópia. Eu acho interessante que entre os jovens tem agora uma modinha de falar assim: quem me julga é Deus. Eles estão achando que Deus é o quê? Aí tem uma outra modinha que diz assim: Deus não é como homem. Olha, Deus não é como homem? Deus O homem é a imagem e semelhança de quem? É cópia. boca de burro. A cosmologia humana é cópia. Terrestres e celestes. Por isso que um dos ensinos mais incríveis meus, se eu tivesse agora numa UTI para morrer, eu diria para vocês, um dos ensinos mais lindos que eu fiz na minha vida foi: pecado, não gostei de Deus também. Esse vídeo é extraordinário. As pessoas que vão chegar lá pensando que Deus é tão diferente, que é complacente com seu ego, mas na verdade é o mesmo sistema, só que evoluído. E como está lembrando a professora Gilsara, é o hexagrama assim na Terra. No céu. Paulo tinha potencial para ser sacerdote, para ser juiz do Supremo Tribunal de novo, político, mas era mestre que trabalhava todos os dias de cidade em cidade e muitas vezes produziu como artesão, como profissional em sua área. E aqui vem um grande conselho de sabedoria, mas antes dele, para encerrar essa pastoral, escuta. Eu sempre digo, não há privilégio. Porque se for para fazer para você, tem que fazer pelo todo. E todo dia tem gente querendo privilégio. Ainda hoje me escreveram assim: agora eu quero ser seu amigo. O que é isso? Quer dizer, de aluno já quero ser seu amigo. Eu também quero ser amigo. Claro que eu quero amigos. Mas tudo que eu for fazer para alguém, vou ter que fazer para todos. Justiça. E meu eguinho, o seu eguinho, rapidamente cega você e te leva a esquecer disso. Escuta. Isso é muito sapiente. As pessoas estão esquecendo que o Criador vai levar em consideração lá no final a nossa missão coletiva. Tudo que a gente faz pelo individual, para Deus em sua matemática, é nula. E isso chamamos reino de Deus. Então nós lutamos pela matéria para os nossos. Mas a imatéria não é para os nossos. E é aqui que há a confusão das igrejas evangélicas que são materialistas. Porque na hora de ter matéria, é o salário, é o trabalho, é o dinheiro para sustentar o marido, a esposa e os filhos. E na hora da imatéria, que é a religião, que é a igreja, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a salvação, é a mesma coisa. É o marido, a esposa e os filhos. A espiritualidade não tem famílias. É por isso que nessa hora Jesus dizia para a mãe dele que ela não era mãe naquele momento. Exatamente. O reino de Deus, Samuel, o reino de Deus é o todo. É a pluralidade 72. Fundo. Então, na matéria,
Você tem responsabilidade com a sua casa, o seu lar, a sua família. E aí que vem o Bolsonaro, o Trump, a família. Mas na imatéria não é a sua família. Dá para entender isso ou não? É o todo. Então há uma confusão muito grande. Agora, olha esse conselho final de sabedoria. Forme-se numa área só. Pare de ser bombril. 1001 obras. Isso não é profissionalismo. Foque. O que eu mais vejo são pessoas que se dizem sábias que não podem falar isso na verdade. Dizem que são sábias mas fazem o quê? Saem distribuindo currículo para quem chamar primeiro. Isso é um profissional? Não. Qual é a premissa da evolução mesmo? Autoconhecimento. Então, autoconheça-te. Forme-se. Não necessariamente faculdade. É forme-se. Seja o melhor em sua área. E ofereça o melhor. Ao mesmo tempo, priorize sobretudo a espiritualidade. Então, autoconheça-te. Evolua naquela área até ser profissional. Profissional significa santo. Profissional significa sem defeito, sem erro. Perfeito em sua área. Mas eu não sei qual área. Autoconheça-te. Autoconheça. Tem que ter autoconhecimento. O primeiro passo da evolução consciencial é se conhecer. Tem que mergulhar dentro de si mesmo e nesse exame saber quem você é. Desenvolva suas habilidades até que elas sejam profissionais. E pare com essa coisa de abecedário, de alfabeto. Eu sou todas as letras. Eu trabalho em todas as áreas. Eu faço muitas coisas. Não. Seja um profissional. Ao mesmo tempo, priorize sobretudo a espiritualidade. 2 grandes conselhos nessa aula de hoje, nessa pastoral. Não derreta aquilo que você já adquiriu. E transformando no pior, sustento. Mantenha o que você adquiriu. Distribua riquezas para pessoas como Deus, que chamou aquelas que já estão em chamado. Pessoas que já operam, que já produzem. Como você vai ajudar alguém no semáforo? É alguém que produz? Não. Não é alguém que produz, é alguém que pede. Qual é a pior desgraça de 90% das empresas? Se não é a rotatividade. Quanto tempo as pessoas permanecem numa empresa? Responda para mim. 1 ano, 2 anos, 3 meses, 6 meses. Eu falei para eles, uma furadeira me cobrou lá em Gramado quase R$800 para fazer um furo estrutural numa laje, porque tem que ter laudo técnico para fazer furo em condomínio. Ele tem uma furadeira especial que atravessa lajes. Dá para entender? É uma furadeira. Todo dia ele sai para trabalhar e faz um furo. Se ganha 300, 500, 800 mil reais. Um furo. É uma bomba hidráulica. É um
Me ajuda. Gerador de energia. É um kit de festa para alugar. Agora em Curitiba eu paguei 3 mil e tanto do aluguel do som. Essa pessoa pagou mais ou menos 7 mil num som, uma mesa de som simples, numa caixa de som simples, num microfone simples, e ele aluga todo final de semana. E tira lá 3, 4, 5 mil só com som alugado. Vocês estão entendendo ou não? Eu estou ensinando vocês coisas pequenas. Tem gente que diz assim, eu não tenho como abrir uma empresa. Gente, essas pessoas investiram 5 mil num aparelho, numa furadeira, que eles alugam. É um som emprestado, alugado. É uma piscina de bolinhas. É uma máquina que você aluga. Dá para entender isso? Ainda hoje, sofrendo com o trânsito de Santa Catarina, olhei para Clarice e falei, Clarice, por que aqueles desgraçados ficaram perguntando para Clarice 15 minutos, ela está bem? O que aconteceu à noite? Agora aconteceu de novo? Agora ela está onde? Ela está bem agora? Aconteceu de novo? 15 minutos de pergunta para no final dizer, nós não podemos dispor de uma ambulância. Levem vocês. Desgraçado mesmo. Dá para entender isso ou não? Aí lá vai eu, Clarice, no trânsito, que é o caos essa hora. Eu falei para Clarice, por que não criaram ainda, ó. Você sabe que quando tem criatividade, eu falei, quem lembra dos 72 testes psicológicos da última sexta-feira? Isso eu não falei não, na sexta-feira passada, nem retrasado. Mas aqui tem duas coisas interessantes. A gente costuma estalar os dedos quando tem uma ideia, ou costuma abrir a boca. Você sabia que pessoas muito criativas ficam com a língua de fora? Pessoas muito criativas, com muita criatividade, muita capacidade de iluminação, elas ficam assim, ó, fazendo caretas com a língua de fora. Você já viu alguém pintando um quadro? Verdade. Já viram o Sullivan jogando snooker? A língua fica de fora, parece um lagarto. Língua de fora é criatividade. Essas são as verdadeiras línguas do Espírito Santo. E aí, eu disse a Clarice, minha língua saiu. E eu disse, Clarice, que tal fazer um Uber de ambulância? Por que não tem um Uber ambulatório, sei lá, um Uber de ambulância? Pois é. Boa ideia. Aí a Clarice, maravilhoso. boa ideia. Porque já que não tem ambulância, na hora que você precisa, alguém está infartando, por que não tem um Uber especial que você paga lá e ele serve como ambulância? Ou não é? Não é verdade? Outra ideia ainda, por que o teu próprio carro não tem um dispositivo que coloca sobre ele um giroflex, sei lá o quê, que dispara uma sirene e se transforma numa ambulância numa hora de emergência? E aí você não paga multa e a polícia pode parar, pode inspecionar se é verdade. Você está em emergência, indo ao hospital. E as pessoas abrem caminho para ti. O que não dá é para ficar esperando o sistema fornecer uma ambulância. Aí vocês vão dizer, professor, aqui que tem isso, tem aquilo. Não, veja só, até a Roberta ali, que é crítica pra caramba, mas que é da área de saúde, está me elogiando. Quer dizer, é uma ideia. Para ela que é crítica, está me elogiando, porque é bom mesmo, né? Mas é uma ideia. Tá entendendo? É uma ideia. Luz, iluminação, que vem através de sapiência. O que é que vocês têm que fazer? Essas ideias que transformam o mundo. Não transforma? Professor, mas eu não conheço ninguém rico, eu não sei nem por onde começar. Começa! Que tal visitar um centro de patentes? Começa, vai atrás do que é grande. E como eu digo, sempre
são ideias. Não derreta o que você já teve de patrimônio. Lembra da parábola de Jesus? Entrou no reino aquele que guardou e ainda investiu e duplicou. O que é que Deus quer? Deus não quer pouca coisa, não. Deus quer que você guarde e ainda invista. Invista e seja rentável ainda. O segundo grande conselho, seja profissional. Ex não é sinônimo de profissionalismo? Seja perfacere, seja profissional. No reino de baixo e no reino de cima. Não é uma honra ser um profissional? É mesmo. Aí você pode dizer, eu tenho uma profissão. Hoje em dia as pessoas dizem que tem uma profissão, mas não são profissões. Jovens que estão me ouvindo, mesmo vocês que não são ex, que sua mãe, a avó, o tio, a tia estão passando de longe ouvindo minha voz na TV, escuta só. Não estraguem a vossa vida. Currículo, carteira. O currículo é a história em branco da sua vida, o crivo, dual, holograma. Trabalhando aqui, ali, aqui, ali, ali, aqui. Começa a estudar em algo, começa assim, não tem ligações. Faz 2, 3, 4 faculdades errado. Escuta o professor Acra aqui, ó. Escolhe uma área só, autoconheça-te. Depois que escolher, especializa-se. Especializa-te só naquilo até o final. Vocês estão pensando que isso que eu estou falando é pequeno? Grande demais. Eu quase que não conheço ninguém. Olha, são poucos os que eu conheço que têm uma profissão. Né? Vamos ver se o povo está feliz aqui.